Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Agora sim, estamos ao vivo. Então, meus queridos, meus pereguinhos, meus cafeinados e minhas cafeinadas, começamos mais uma resenha das 12. Isso aí. Ó, tá vendo? Tô melhorando, tá? Então, ó, sempre lembrando que a gente tá aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo, com café. O milagre está acontecendo. Precisou de uma... Como é que é? Não, precisou de um evento religioso para o café começar a surgir nesse programa, tá? É onde surgem os milagres. É onde surgem os milagres. Então, lembra, nós estamos aqui ao vivo, no Divina Ceia, sempre lembrando, já fazendo merchan. Aproveita que hoje está um dia mais friozinho, mais gostosinho. Não saia de casa, peça sua marmita aqui com a gente, tá? Almoce aconchegantemente, ouvindo as nossas palavras aqui, né? E as nossas perguntas hoje. Então, para os meus amigos, para os meus peregos e pereguinhas, hoje aqui ao vivo do Divina Ceia, vamos trabalhar, vamos discutir, vamos debater, vamos polemizar as questões referentes à população afrodescendente. Até, deixa eu tirar uma dúvida aqui. A gente pode usar o termo negro, negra nesse caso, ou ficar afrodescendente mesmo? Pode, e também pode usar preto, porque segundo o IBGE, né, segundo a própria regra do IBGE, nós somos divididos em branco, pardo e preto. Então não tem problema. Não tem problema. Não. Perfeito. Então vamos lá. As questões afrodescendentes, as questões pretas e negras, finalmente alguém... sempre a gente tinha um medo de falar, né? Tá autorizado. E automaticamente periféricas aqui no noroeste do Paraná, na cidade de Umuarama e região. Então, galera, aproveita, pega o seu café, e venha nessa aconchegante e maravilhosa aventura do dia de hoje. É isso aí, cafeinados e cafeinadas, assim como meu grande amigo Éder falou aqui, hoje o papo promete, né, galera? Hoje nós temos o prazer, né, de ter aqui conosco para deixar esse episódio eletrizante um cara que é professor, ativista do movimento negro, analista político e gestor público, Bruno Camargo. Bruno Camargo hoje então vai falar com nós aqui sobre vários temas interessantíssimos. Nosso convidado tem muitas histórias. Formado em Relações Internacionais pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, especialista, Foz do Iguaçu, especialista em terrorismo e contra-terrorismo e também professor universitário na área de geopolítica e política internacional, fundador e presidente da primeira ONG voltada para a população negra e periférica da região noroeste do Paraná, a Fundação Zumbi e Dandara. Ele também vamos passar aqui, fazer igual o Faustão, Passar o script. O script. Ele é o mais jovem fundador partidário aqui da nossa região, presidente do partido, presidente partidário aqui da região noroeste do Paraná, e primeiro negro a ocupar essa oposição. Seja muito bem-vindo então ao nosso podcast Aventuras Cafeinadas, programa Resenha das 12 aqui, Bruno Camargo. Muito obrigado pelo convite, né? Um convite inusitado, né? Quero agradecer de fato, assim, porque é uma grande oportunidade. Eu acho que falar com professores, eu estou aqui entre colegas de profissão, né? É sempre um prazer gigantesco para mim. Eu agradeço demais. Ótimo, maravilhoso. E realmente o convite foi bem inusitado, né? Em outra entrevista, então vamos bater, almoçando aqui, conversando. Os pratos, que daqui a pouco, né? O Ângelo vai mostrar. A gente conversou, tá? Então vamos aproveitar a onda. Você não topa fazer? Top, tá? Beleza? Perfeito, tá? Então vamos começar com a nossa pergunta clássica. Aliás, como eu falo para meus alunos, clássica, com R rasgado, tá? Então o famoso, quem é você? Então fala pra gente um pouco pergunta filosófica, né? Vai um pouco da tua trajetória, tua história de vida. Conte pra nós, quem é o Bruno? Bom, eu nasci em Foz do Iguaçu, né? Mas só fui criado em Umuarama.
Eu tive o privilégio de crescer em meio à comunicação. Minha mãe foi radialista na cidade por quase 20 anos, professora. Então, sempre houve esse campo, né, de desenvolvimento. E a gente sempre teve um envolvimento muito presente dentro da política. Então, assim, quando eu decidi fazer relações internacionais, passei tanto na UNB como em Foz, a ideia era ou me tornar diplomata ou me tornar político. O caminho foi esses dois, né? Eu sempre quis estar dentro da política, dentro dessa construção política. Legal. E fui para Foz, me tornei um professor universitário dentro da UNILA mesmo. Fundei parte dos movimentos negros que hoje estão na UNILA, tanto com a vinda dos haitianos, a gente fez parte de toda essa trajetória de trazer os haitianos para dentro da UNILA, como também dentro do PDT, né? Eu fui presidente estadual do movimento negro do PDT, fui, como você disse, o primeiro presidente jovem negro do Noroeste do Paraná. Interessante, né? E me tornei um articulador dentro de um Moarama hoje, dentro dessas estruturas, para trazer o debate racial e não só, mas o debate político, uma certa juventude e, com certeza, um novo know-how que não tinha na região, não tinha no Noroeste do Paraná. É interessante que é uma ideia de conscientização, né? Uma consciência que eu tenho daquilo que eu sou e eu luto por aquilo, né? Então isso a gente faz direto, na sociedade faz isso, e é interessante ter todas as representatividades, né? E vale ressaltar que a UNILA é uma universidade nova. E ela foi e se eu não me engano, você pode até me ajudar, tá? Ela foi criada com esse fim, né, de fazer a integração entre os países aqui. Ela ainda está dentro de Itaipu, né? Ou Isso, não? o campus é dentro de Itaipu. Na verdade, assim, a UNILA é um projeto fantástico. Eu sempre defendo o projeto da UNILA, porque, não só porque eu fiz ela, mas porque ela fala muito sobre a minha visão política, né? A UNILA ela nasceu como um projeto para ser desenvolvido dentro do Mercosul. Então, todos os países iam assinar, ia ser uma universidade internacional. Que legal. Só que teve conflitos políticos na época, a saída do Paraguai do Mercosul, né? Né? E daí o Lula acabou reforçando e fazendo a UNILA dentro do dentro do Mercosul e dentro do MEC, não dentro dessa linha internacional. Mas ela é a única universidade bilíngue do país e a única universidade que tem 50% de brasileiros e 50% de estrangeiros. Legal. Praticamente toda a América Latina hoje está dentro da UNILA. E ressaltar para os alunos aqui, ó, que a forma de entrada da UNILA, já que tem aluno terceirão aí, Só o Enem. é só o Enem, tá? Então é para aquelas questões da bolsa que o governo dá. Eu lembro que tem cursos ligados, tem medicina, tem geografia, tem história. E Relações Internacionais é o quarto maior curso do país. Do país, tá? Porque às vezes a gente vai falar de vestibular pro terceirão, sempre é o EM, o EL, federal. Você Olha lá, tem uma ideia? tem uma ideia. Então excelente. Aí, agora sim, estamos né? de volta. Estamos de volta. Internet, galera, vamos lá. Dá um desconto. Isso. E nós estamos aqui, a pergunta era justamente para os nossos alunos aí, nossos cafeinados que estão prestando vestibular, o que faz um profissional de relações internacionais? Vou explicar para essa galera aí que de repente não sabe e é mais uma porta. Eu digo que a profissão de Relações Internacionais é uma das mais amplas que existe hoje no mercado de trabalho. Porque as universidades federais ela tem um viés, mas para política pública, né? Para gestão de política pública. Então, para se formar como diplomata, ou estar dentro de organizações internacionais, desde o Mercosul, enfim, de Tratado do Atlântico, da OTAN. A própria ONU oferece muitas vagas dentro do curso de RI. Só que também tem a parte comercial. Então, hoje as empresas cada vez mais usam profissionais de RI como profissionais de logística, profissionais de negociação internacional, né? Então, existem esses dois grandes campos dentro das RIs. E cada universidade tem o seu viés. Como eu falei, as universidades particulares têm mais esse viés comercial, enquanto a universidade pública, privada, tem mais essa pública tem mais esse viés de formação governamental. Mas que é interessante, eu não tinha parado, sabe quando você olha assim e fala, normalmente relações internacionais achado assim, tá relacionado a questões governamentais, né? É interessante essa questão do privado. Por exemplo, a Ambev é uma das empresas que mais capta profissionais dentro dessa área, para você ter uma ideia. Que massa, interessante. Excelente. Também não tinha pensado nessa... Porque você ouviu o termo lá, relações internacionais, você vê as coisas, você pensa, bem, então é para trabalhar dentro de um governo, dentro de uma instituição governamental, mexendo com a política que seja exterior. E outro grande setor também é o terceiro setor, o setor de ONGs. Hoje o setor de ONGs procura principalmente esses profissionais.
né? Você tem o Greenpeace, você tem várias ONGs dentro do Brasil hoje que contam com profissionais formados dentro do Brasil. Eu vou ser honesto, essa parte de ONG sempre me atraiu. Tipo, lá em Maringá, de novo, novamente, tá? Vida pessoal, lá em Maringá, quando eu morei um tempo lá atrás, a gente fez parte de uma ONG cultural do teatro. Que a gente teve uns problemas com a prefeitura de Maringá na época e tal. Aí a prefeitura bancava o CPC, Centro Popular de Cultura, e aí a gente resolveu meio que, já que a gente está, né, se tirando da linha da prefeitura, vamos a gente fazer a nossa coisa. Então a gente montou estatuto e tudo mais, então a gente estudou bastante essa questão de ONG. Eu acho legal a questão da ONG, porque ela, assim, ela mostra que por exemplo, quando o povo quer, o povo consegue. Então ela te dá uma autonomia de você, tipo, não depender apenas da iniciativa pública. Sim. Entendeu? Claro, é difícil manter uma ONG. ONG dá gasto, ONG tem estatutos, tudo mais e tal. É complicado, mas mostra pelo menos aquela tentativa assim de, vamos, né, tentar fazer. Então a gente montou lá. E se eu não me engano, é claro, aí depois vem pra cá e tal. Mas se eu não me engano, o CPC existe até hoje. Porque o CPC é histórico, né? Vem lá da década de 60, 70, que eram os movimentos teatrais que tinham nas universidades. Teatro Arena, CPC e tal. E aí a gente manteve o nome. A Maringá sempre teve essa questão do CPC. E se eu não me engano, ainda existe até hoje essa ONG. Então, uma parte de ONG eu acho muito interessante, muito válido Quando ressaltar. nós montamos a Fundação Zumbi Dandara, que também é uma ONG, foi justamente dentro desse viés, entende? De não só ocupar esses espaços públicos que muitas vezes é ocioso, porque assim, a grande questão de uma formação de uma ONG, como você disse, é a organização comunitária, coletiva, né? E mostrar para o setor público, para o serviço público, que a gente tem uma força que pode vir de uma população, pode ser desenvolvida numa população e às vezes consegue ir além do que o próprio Estado. Não, é bem isso mesmo, tá? Vamos agora dar um up de 360 graus? Já que você falou de relações internacionais ali, isso me chamou muita atenção, especialista em terrorismo e contra-terrorismo, tá? Ó, eu nunca nem tinha imaginado que existe um curso de especialização ligado a isso, tá? Então é interessante também. Não. Então vamos aproveitar esse viés aí, vamos pensar o seguinte, ó, baseado na tua vivência, seja, né, universitária e pós, quais são os principais desafios que os governos enfrentam hoje para tentar coordenar esses esforços nacionais contra o terrorismo? E além disso, somado a isso depois, como é que as políticas de imigração influenciam nessas questões do terrorismo? Então, tipo assim, essa ideia dos imigrantes, tal, vindo para cá, indo para lá, tal. Perfeito. E por feira, quero... aquele negócio, a gente faz um bolo Deixa eu responder. Vamos por partes. Então vamos por partes. Depois dessas duas aí, depois eu vou encaixar uma terceira. Tá bom. Bom, assim, o tema do terrorismo é um tema muito delicado. Porque a gente tem que compreender, primeiro, o que é terrorismo. O terrorismo, ele nasce ali, o termo terrorismo, ele nasce ali na Revolução Francesa, com o uso do terror como uma forma de política, né? A guilhotina, exatamente. Só que, obviamente, que isso desconecta da realidade de hoje, né? Existe uma ressignificação do que seria esse terrorismo. Hoje o terrorismo ele pode ser compreendido como uma tática insurgente. Então são grupos que não têm um poderio militar tão grande quanto os estados, que usam do terror para propagar suas ideias e a sua forma de pensar, o seu fundamentalismo, né? Então, assim, quando a gente pensa nos desafios que é conter o terrorismo, a gente tem que pensar nos dois lados. Porque sempre, qual que é a real vítima desse setor? É tanto o Estado atacado, como as vítimas também da reação desse Estado. Nós temos Palestina e Israel, que a gente consegue ver isso nitidamente, né? E a linha é muito tênue entre o que é terrorismo clássico e o que é terrorismo de Estado. Que é genocídio, por exemplo, né? Então a gente tem uma linha muito tênue. Então, assim, desde investigação, desde inteligência, contra-inteligência, desde medidas, até mesmo a questão da migração pode ser usada, assim, como um refreio desse terrorismo, só que tudo tem uma dupla interpretação. Porque ao mesmo tempo que você tem uma questão da imigração como uma forma de localizar esses indivíduos perigosos, né? Você também tem uma criação de um estado de xenofobia e, por si só, uma alimentação dessas ideias radicais. Então, por exemplo, hoje, dentro da Europa, a xenofobia é a maior causadora da propagação do terrorismo, das ideias terroristas por grupos marginalizados.
porque a marginalização socioeconômica também desses grupos gera esse tipo de reação que, como você disse, é fundamentalista. Eles trabalham em cima da carência, né, da população. É o que está acontecendo com a Inglaterra hoje, que está tendo França, esses anos. principalmente, a Alemanha. É o que Né? está acontecendo com a Inglaterra. A A Inglaterra não Itália. está com esses negócios agora de que estão atacando e tal. Sim. A França teve um ataque recente, né, uns 3 anos atrás, de Nice, que o grande ponto desse ataque foi os burgos, né? Foi a marginalização da população árabe. Então, a informação, o caminho da informação é sempre o melhor caminho. A educação é sempre o melhor caminho. Porque primeiro você precisa acalmar essa população sobre essa comunidade árabe, né? Porque não é porque é árabe que é terrorista. Sim. Né? E essa comunidade árabe também precisa ser acolhida por esse país, tendo formas de subsistir, tendo formas dignas, não ser tratado como cidadão de segunda classe, para não alimentar o radicalismo. Né? Então, é um viés, né, de mão dupla. É necessário analisar isso. É óbvio que a cooperação internacional, que existe um entrave muito grande dentro da cooperação internacional, porque quando a gente fala de inteligência interna dos países, principalmente inteligência contra-terrorista, você está falando de segredos estatais, você está falando de uma desconfiança entre os estados, porque a gente também tem que entender que existe patrocínio por parte dos estados com o terrorismo. Né? A própria Al-Qaeda, por exemplo, ela foi um braço dos Estados Unidos por anos antes de se tornar esse grupo terrorista. Com né? certeza. Então, historicamente, é necessário analisar isso com uma certa cautela. Claro que depois ela usa a Rússia ali, né? Também, né? A Al-Qaeda foi um braço dos Estados Unidos contra o avanço comunista no Afeganistão. E depois isso se vira contra o próprio Estados Unidos. É isso que é engraçado, né? Justamente. Ele pega. Eu falo para os meus alunos, apesar de eu não ser professor de história, mas quando eu vou para a literatura a gente pontua um pouco. Aí eu digo para os meus alunos que as nações, não existe nação amiga. Existe aquilo que eu tenho e aquilo que você pode oferecer. O Saddam Hussein lutou com bandeira americana. E ele foi morto por americanos. Mas isso que é engraçado, isso que eu falo aí, você que é aluno aqui, nossa, sabe disso. É falar na sala de aula, que o que existe são os meus valores, aquilo que eu quero. Vem eu primeiro, em primeiro lugar, né? No caso, ou eu nação, ou eu individual mesmo aqui. E aí sim, depois, se está fazendo bem para alguma coisa, né? E tudo são jogadas, aquilo que o outro pode me oferecer. É bem como o Éder falou, né? E é necessário uma análise crítica das coisas, né? A criticidade é muito importante. Você receber a notícia e, de fato, estudar ela. Porque toda notícia tem o seu viés de informação, né? Aí, entre outra coisa que a gente fala em sala de aula, a questão do que é fato e do que é real. E lembrando que muitas vezes, hoje eu não sei como é que tá, mas por exemplo, década de 90, 2000, muitos donos de jornais tinham filiações políticas. Sim. Então, certeza. então por exemplo, Era Vargas. então você pega ali, por exemplo, de repente uma notícia que ia contra o candidato do jornal, o jornal noticiava ou minimizava. É o que acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão do New York Times e o Washington Post, né, que eles ficam brigando com isso. Aqui no Brasil tem, apesar de que tá estudando era Vargas aí, tava estudando uma parada dessa, tinha lá o jornal Última Hora, e aí tinha o jornal do caramba, que ele era da UDN, agora fugiu da memória, cara, só porque eu ia falar aqui. Mas eles tinham essa briga, né? O Carlos Lacerda, né? Tinha uma treta com o Getúlio Vargas, né? E o jornal Última Hora apoiava, né? Getúlio. Então teve várias denúncias lá e até questões de corrupção, né? E aí você vê que um era partidário da UDN e o outro era partidário do Vargas, né? E ó, para vocês terem uma ideia de como que o terrorismo ele é complexo, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Se você pegar um grupo como o IRA, que é o da Irlanda do Norte, o cunho dele é contra a Inglaterra protestante e é um grupo católico. Apoiado pela Igreja Católica. Né? Então não são só islâmicos. Se você vai para as Farc, por exemplo, né, que é o exército ali da Colômbia, você vai perceber que as Farc é um grupo paramilitar revolucionário, ligado sim ao comunismo, que hoje já se distanciou disso. Que agora é lá, cara. Exato, e que hoje não tem nenhuma ligação com nada religioso, mas é considerado um grupo terrorista. O ETA na Espanha também, então assim... Os bascos. E é tão interessante que isso, claro, agora eu vou dar agora já que você falou colocar num balaio, colocar tudo, isso vai para a linha esportiva. Lá na Irlanda, que é o citado, você vai ver os jogos se eu não me engano, é Glasgow Rangers versus os Celtics, se eu falar a memória, não vou lembrar os dois times, mas um é protestante e outro é católico. Você vai para a Espanha, Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid representa as ideias da Espanha.
o Barcelona da região de Barça. Tanto é que você vê que o símbolo lá, o que eles escrevem embaixo é mais que um clube. Então você vê que ali está incutido aquelas ideias, por exemplo, de liberdade da Catalunha e tudo mais tal. Então você vê como é que chega até no esporte. Sim, a política, ela vai... tudo que é desenvolvido pelo ser humano tem política. O Lazio, por exemplo, que é um partido, que é um time... Lazio, que é um time abertamente de extrema-direita. É verdade, até esquecido. Você vai lá a Itália também, acho que é o Bari, eu não vou lembrar se é o Bari e tal, que é aquela parte de baixo da Itália, eles são contra a turma de cima. Isso que dá uns rolos do caramba lá também. Sim, porque tem a questão lá na Itália tem as questões de influências, né? Na época do processo de unificação, né? Tinha o norte e o sul ali. E aí eles, por uma questão política, eles acham interessante se juntar e virar a Itália. Exatamente. Mas tem as diferenças de região, né? Na verdade, a unificação italiana é a prova disso, que era cidades-estados que se unificou para não ser tomada por um estado maior. Só isso. Então, às vezes eles nem se unificaram porque queriam, né? Aí acaba ficando, né? Zero só por questões de interesse. Mas, então vocês estão percebendo aí que quando a gente fala em terrorismo, não é só viés religioso, tem outros viés incutidos por trás. Já aproveitando essa ideia de viés, aí pegando a terceira pergunta que o meu querido e amado aqui resolveu tesourar, tá? Já que a gente falou desse negócio de viés, quais seriam as implicações éticas dessas ações antiterroristas na questão de preservar os direitos humanos? Como é que ficaria essa de, por exemplo, direitos humanos, ética e terrorismo? Como é que a gente trabalharia isso? Eu acho que desde o ato patriótico que foi depois do 11 de setembro, ideias como informação, como privacidade, isso tudo foi por água abaixo, né? Os Estados Unidos começou uma completa caça aos grupos terroristas e isso colocou os Estados Unidos num estado de alerta gigantesco e várias implicações sobre direitos humanos, desde tortura, como a gente falou, né? Hoje se você pega o Estado de Israel mesmo, existe uma balança de forças muito desproporcional do que é a faixa de Gaza e qual que é o poder estatal de Israel contra a faixa de Gaza, né? O número de mortos, enfim. Você tem uma linha muito tênue sobre o que é ou não é direitos humanos. Eu acho que o grande ponto é que qualquer Estado que passe por cima da democracia, dos valores democráticos, em prol de uma segurança e defesa, ela se iguala ao seu inimigo, né? Se iguala ao seu inimigo, em termos de terror, em termos de guerra ao terror. As implicações morais disso são profundas, né? São profundas, porque estamos falando de formas e compreensões de sociedade diferentes, do que é o Ocidente, do que implica essas violações dos direitos humanos. Então, assim, ultrapassar essa barreira provou historicamente ser extremamente perigoso. É que na realidade, no final das contas, né, como diz a minha tia, no frigir dos ovos, você tá lá, você tem ali a questão de que lado você está. Exato. Não, e também entender que segurança e defesa tem que ser debatido internamente pela população. Né? Então, assim, o medo do terrorismo ele é maior do que a violação dos direitos humanos? Não pode ser. Né? Não pode ser. Existe uma necessidade de encontrar caminhos democráticos reais para essa paz que não perpasse, obviamente, você ferir o direito de existir do outro. Justamente. Né? Porque não existe, como eu falei, cidadãos de primeira classe e segunda classe. Sim. Né? Essa ideia de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo é uma problemática. É uma problemática. Hoje ainda se define assim? Não, né? Não mais. Não tem mais aquela ideia. Porque eu lembro que quando eu estudei né? Primeiro mundo seria os capitalistas, segundo mundo seria os socialistas, e o terceiro mundo seria os pobres, nós. Os não aliados. Eu lembro que quando eu estudei, o Brasil era terceiro mundo. Eu lembro disso. Nós éramos não aliados, né? Não alinhados. Né? Tinha uma professora, quando a gente fazia alguma caca, ela falava assim, terceiro mundo, né? Era mais ou menos assim. Hoje o que tem são os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, né? São esses três grupos que se fala hoje. Pergunta para o olho, mas assim... Mas essa questão de emergência ainda estaria ligado a primeiro e terceiro mundo? Não, só trocou a nomenclatura ou mudou a teoria? É que assim, o mundo depois que teve a queda do muro de Berlim, não existe mais a bipolaridade, né? Então não existe hoje, como diz o fim da história, né? Então assim, acabou a história dentro da luta de classe clássica, né? Então, quando a gente pensa sobre divisão do mundo, hoje nós temos o mundo capitalista, não existe mundo não capitalista, até mesmo a China. Todos os países que estão hoje aí em voga têm o capitalismo como Perguntinha, só para subir. E Cuba?
Cuba. Tá aberta agora. Aberto. Não, tá, né? foi uma perguntinha. Não, Cuba tá aberta. Cuba tá aberta. Porque só pra tirar uma dúvida. O Raulzito abriu, velho. É porque existe uma diferença muito grande. A gente precisa entender o que é forma de governo e o que é sistema econômico. São duas coisas separadas, né? A China, por exemplo, pode... Não é isso que eu falo da China. Né? A China hoje é comunista dentro do seu sistema político, mas o seu sistema econômico é capitalista. Capitalista. Né? Socialismo de mercado. Socialismo de mercado. Social de capital aberto. Social capital, né? Isso. Que o Lênin vai defender, inclusive. Essa parada. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre o mundo emergente, a gente tem que pensar sobre construção de país. O Brasil é um país emergente porque é um país que tem um PIB gigantesco, que é um país continental, entendeu? Diferente, por exemplo, se você pegar, sei lá, Nicarágua, se você pegar países minúsculos que não têm uma forma expressiva de economia. Hoje, inclusive, com a formação do BRICS, isso é muito nítido. Porque você juntou players gigantescos, por exemplo, a Índia mesmo tem 1 bilhão de pessoas, é um gigante asiático, junto com a China, que é outro gigante asiático, o Brasil, que é um gigante da América do Sul, é o maior país da América do Sul, com a Rússia, que é é o maior país da Europa, né? E são todos considerados países emergentes. Isso, é isso que eu ia falar agora, assim, né? Porque não é considerado, né, Primeiro desenvolvido. mundo desenvolvido. Porque tem a questão, né, da disparidade social, tem um monte de coisa que não é resolvido. E nesse país, acredito eu, que nunca resolverão, né? Na China, na Índia, Exato. pelo número de habitantes, né? Exato. Contingente Exato. populacional. Estou tendo uma aula, vocês não têm ideia, cara. Como tá gostoso, estou tendo uma aula. Tá? Coisas que eu acreditava lá da minha época de estudante, como tá quebrando aqui. E às vezes eu besta falo em sala de aula, tá? Você vê, então, não, na minha cabeça ainda tinha. Não que não tinha, mas pelo menos ainda tava divisão, por exemplo, primeiro e terceiro mundo só. Não, mas muito achei livros que- ainda atrás essa nomenclatura. Falava, gente, que louco. Mas ainda vamos fechar esse daí de terrorismo, que agora sim, eu sei que a gente já apontou nessas perguntas, as coisas, mas assim, como é que a questão da comunicação e da educação pode prevenir esse terrorismo? Como eu falei para vocês, né? Eu acredito que, na minha experiência, a educação sempre é o maior difusor de políticas boas ou políticas ruins. O medo, ele transforma qualquer população em algo irracional, né? É o efeito cadeia que a gente fala. Então, assim, hoje você realmente ensinar dentro de sala de aula que o mundo é multirreligioso, que o mundo é multicultural, que o mundo hoje tem várias visões e elas podem existir em sociedade, é primordial. É primordial. Só um gancho nisso. Difícil fazer isso. Um gancho nisso, eu acho muito interessante a forma que o governo chinês faz isso, porque assim, a China ela quer fazer negócio. Ela não se isenta, ela não mistura ideologia. Não existe a ideia, como nos Estados Unidos, de levar democracia aos países, de levar o sistema político. A China faz negócio com todos. Por que me adaptar ali à realidade, não importa, eu Exato. falo inglês, eu falo português. Exatamente, eu não tenho a necessidade de levar a minha cultura, de levar a minha ideologia para outro país e respeitar. Porque a ideia de Ocidente e Oriente ela é muito complexa. O que é democracia para o Ocidente não é democracia para o Oriente. Justamente. E não quer dizer que exista um certo ou errado. Porque o que importa de fato é o desenvolvimento populacional. A educação política nas escolas, a educação política como Estado, ela é primordial. Porque ela não pode ser ideológica. Porque toda vez que ela é ideológica, ela acaba massacrando algum grupo étnico, algum grupo societal, algum grupo econômico. Esse aí que você está falando, você está falando para os alunos ali, né, dessa questão. Eu falo assim, que eu acho interessante, né? Escutava quando era piá assim, né? Às vezes parente falando alguma coisa assim, fala assim, olha, se um dia for comerciante, você não tem time de futebol, você não tem religião, não que você não tenha, né? Eu falo para os alunos. Mas é o que a China faz, como você falou, é você ser esperto. Pera lá, já que vivemos no mundo capitalista, o que me importa? É o dinheiro. Então, se é o dinheiro que me importa, não importa se você é judeu, se você é da Umbanda, se você é católico, se você é evangélico, o que importa para mim é as nossas relações comerciais, né? E a partir disso, para eu ter esse tipo de visão, eu tenho que estudar, porque aí eu vou te respeitar. Não é, o respeito não é a aceitação necessariamente, o respeito é eu olhar você como indivíduo. Olha, não é a questão da aceitação, desculpa, é a concordância, né? Sim. Eu não concordo contigo, mas te respeito e eu sei. E vou fazer, e como eu estudei e sei da tua religiosidade, eu não vou fazer coisas que vai te deixar ferido, né? Justamente. Então essa é a ideia, né? E a convivência em comunidade, ela prova que a estrutura política hoje vive uma cruzada, né?
Nós vivemos cruzadas políticas, cruzadas religiosas, e que ela é alimentada por interesses maiores também. É preciso a gente tirar esse véu e ver que tudo é poder. Desde o começo da humanidade, as pessoas precisavam se unir em grupos, ter um denominador comum, para ir contra um outro grupo que não tem um denominador comum. Né? Então, assim, essa ideia de união societal, união religiosa, união política, ela é muito perigosa no mundo globalizado. Porque todo mundo busca justificativas, né? E aí acaba tendo essas ideologias, né? Exatamente. É igual que você fala das teorias do darwinismo social, aquelas paradas, né? Exatamente. Mas, galera, o papo tá fantástico, né, cara? Né? Tô me sentindo em casa hoje aqui, cara. Feliz. Olha só. Aprendendo. É muito massa. Esse é o objetivo da Aventuras Cafeinadas, levar informação para você, mostrar as profissões, né, para você que é estudante, para você que é pai aí, né, se esclarecer, né, com as profissões existentes, que de repente fala assim, na minha época não tinha essa parada, né, Éder? E aí agora nós vamos para a hora do jabá, tá ligado? Agora é hora do jabá, porque nós, vou dizer aqui, assumir, como diz, cadeia pública, em rede pública. Eu sou capitalista, cara. É isso aí, velho. Eu preciso. Se vocês quiserem, inclusive, patrocinar a gente aqui, é só mandar mensagem ali no 449-9959-1026. Vai lá, fala com a gente aqui e tal. Justamente. Organizações. Não é da época de vocês, mas tá bom. Olha só. Então, gente, você pode ser o nosso patrocinador aqui também, assim como o Divina Ceia nos patrocina. A gente fala da sua empresa aqui sem problema nenhum. Só entrar em contato no 4499591026. Lembrando que estamos no restaurante Divina Ceia. Pede sua marmita, né? Então vem aqui comer comidinha caseira, topíssima. 44-3152-1852 é o telefone do restaurante. 44-3152-1852. Você vai falar com o Júlio aqui, ele vai te atender, vai levar seu alimento aí. Ele está aqui na Rua Arapungas, número 3923. E, gente, segue a gente nas redes sociais, não custa nada, cara. Tipo, chega ali, ajuda a gente, pra gente conseguir aumentar, né, o alcance do Aventuras Cafeinadas, para mais pessoas terem o prazer de ter essa vivência, esses papos legais que a gente está tendo aqui, né, sempre produtivos. E segue lá, então, @DivinaCeia Moarama no Instagram, né, @Aventuras Cafeinadas no Instagram, Spotify a gente tem também, YouTube, gente, dá aquela força pra gente no YouTube. Depois, o programa aqui com o Bruno, né, eu tenho até que editar mais outros lá, que não deu tempo ainda, mas eu vou conseguir até esse final de semana. Mas estará lá no YouTube editado bonitinho, né, vem novidade aí igual... Só um pouquinho só, cara. Sabe, essa vida de proletário tá complicado, galera. Então me ajuda aí, cara, ó. Pra eu tentar, né, sair dessa vida de proletário. Brincadeira, gente, vamos lá, mas é verdade. Olha só, mas é verdade. Hoje a gente, né, já estreou na realidade o nosso programa, né, o Aventuras Cafeinadas em Movimento. Esse que você está assistindo aqui agora é o Resenha das 12 que acontece no Divina Ceia. E tem um movimento. Então, se você conhece alguém aí que tem uma empresa e que gostaria de divulgar esse estabelecimento, entre em contato conosco. Nós fazemos esse papel lá, nós vamos, conversamos com a pessoa direto na empresa. Então, esse é o Aventuras Cafeinadas que visita a tua empresa, o podcast que visita a tua empresa. Então, entre em contato conosco pelas redes sociais ou também pelo WhatsApp 449-9959-1026. E é isso aí, galera. Já foi o jabá? Já foi o jabá. Agora vamos voltar para a segunda parte, né, do nosso programa aqui de hoje. Agora vamos fazer mais umas perguntinhas aqui para o nosso amigo Bruno. Considerando então, Bruno, suas experiências aqui, né? Agora a gente vai para aquela parte com relação à população negra da periferia aqui do noroeste do Paraná. Eu gostaria que você comentasse as principais dificuldades para os nossos cafeinados, porque sabe o que acontece, Bruno? Eu percebo assim, a nossa sociedade aos poucos vai normalizando algumas situações, algumas atitudes e acabam se vivendo em bolhas sociais, né?
e às vezes não entende que a realidade minha, sua, a do próximo são diferentes. Eu gostaria que você comentasse isso, porque às vezes as pessoas acham assim, brancos e pretos não tem diferença, é tudo igual, tem aquela coisa assim do quem acredita sempre alcança, né? Daquela meritocracia, né? Justamente, o Wayne já cobrou isso, é um papo muito sério. Gente, não é igual, galera, no sentido econômico, no tratamento social. Vale a pena a gente refletir sobre isso, a gente não pode normalizar essas coisas. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bruno. Assim, eu sempre, nas minhas palestras, eu trago um tema que a gente chama de necropolítica, né? Um termo desenvolvido pelo Achim Bembe. Ele fala que o Estado ele tem uma participação muito importante dentro do quem vive, quem é cidadão de primeira classe e quem é cidadão de segunda classe no seu Estado. O Brasil ele passou processos históricos muito complexos. E o Brasil tem uma mania, né, um clichê de não olhar para os seus esqueletos, né, para não olhar para o seu passado, não olhar para os seus problemas, que são aí até hoje. Então, assim, nós temos que entender que desde a formação do Estado, do Estado como é hoje, da República como é hoje, existiu grupos que foram privilegiados e grupos que não foram privilegiados. Com certeza. No Paraná, eu acho que isso fica muito claro. Eu lembro que na minha campanha eu trouxe muito isso, que era o seguinte: o Paraná é formado por várias comunidades. Japonesa, alemã, italiana, comunidade árabe, enfim, várias comunidades que têm o seu feudo, que têm as suas próprias estruturas, mas a comunidade negra nunca teve isso. Uhum. E a comunidade negra foi perseguida em determinados pontos da história que são nítidos. Então, teve a capoeira por proibição, né? Grupos não poderiam se reorganizar religiosamente, a história do samba, a religião de matriz africana foi proibida no país por anos. Inclusive, um dado interessante, a religião de matriz africana só foi liberada depois da redemocratização, em 89. Quanto tempo? Entende? E foi permitido o culto, e até hoje, a maioria dos terreiros tem dificuldade de legalidade, né, de se tornar uma instituição religiosa de fato. Então, assim, analisar que isso não está distante. E eu falo isso pela minha própria história. Eu sou a quarta geração da minha família, né? Uhum. O meu bisavô foi um recém-liberto de escravidão. Meu bisavô não é tão longe, eu tenho 29 anos. Sim. Né? Eu tenho 29 anos. Então, os efeitos socioeconômicos disso é gigantesco, né? Quando a gente fala sobre reparação histórica, a gente não está falando sobre vantagens desacerbadas. Nós estamos falando de um sistema que olha para essa população, que entende o local dessa população e entende o local de privilégio das outras pessoas. Eu cheguei aqui, a primeira frase que eu falei, olha, eu fui privilegiado por ter uma mãe comunicadora, fui privilegiado por ter uma mãe que estava na comunicação. Admitir os seus privilégios não é algo ruim, é algo consciente. É algo consciente. Justamente. Eu não estou diminuindo o outro por ter privilégio, não estou diminuindo determinado grupo societal, do grupo étnico, por ter privilégio. Estou só dizendo que é necessário... Mas sabe uma coisa que eu até falo para os alunos aqui, é a questão do politicamente correto. Sim. As pessoas não gostam de admitir a situação e como ocorre, porque talvez isso não soe legal na sociedade, fica uma coisa feia. Imagina que eu tenho, o outro não tem, mas assim... se eu falo, não, igual você falou, sou um privilegiado nesse sentido. Exato. Pronto, e ponto. E não quer dizer que você não seja não privilegiado em outros pontos da sua vida. Sim. Né? Sim. Porque assim, a gente entende que não existe igualdade na sociedade. Uhum. Nós precisamos lutar por uma igualdade? Sim. É óbvio que nós precisamos lutar. É óbvio que existe empecilhos para isso. Mas, por exemplo, a gente tem que entender que existe, por exemplo, o perfilamento racial no Brasil. O que é o perfilamento racial no Brasil? É a abordagem policial a pessoas periféricas e negras a mais do que pessoas ricas e etnicamente não racializadas. Uhum. E assim, existe uma dificuldade no Brasil da racialização até mesmo com pessoas brancas. Pessoas brancas não se entendem como pessoas brancas, entendem-se como pessoas. Uhum. Só esse fato, entende? Você compreende né, esse gap sobre o que é racismo e o que não é racismo no Brasil. Quando a gente passa isso para o Paraná, no Noroeste principalmente, a gente tem que entender que o Paraná é o estado mais negro do Sul. Nós temos aí uma totalidade de quase 30% da população. Eu não sabia, não. Quase 30% da população do Paraná é negra. E a maioria dessa população ou é periférica ou está nos campos, dentro de uma situação de analfabetismo, dentro de uma situação de não acesso à saúde básica, à educação. E isso é primordial porque entra no que eu falei para vocês do Estado impedir esse acesso.
Porque o racismo não é sobre injúria racial, não é Sim, sobre sim. discriminação pessoal, é sobre dificuldades e sobre empecilhos dentro da estrutura estatal. Então, assim, a nossa luta como ONG, a nossa luta como ativista racial, não é sobre pessoas, não é sobre uma pessoa maltratar a outra, embora isso foi equiparado agora, mas é sobre empecilhos estruturais dentro do Estado. Ó, falando aqui sobre esse empecilho, né, uma coisa que o Bruno falou aqui, eu costumo dizer assim, né, que nós vivemos hoje um Alzheimer social, né? Nós vivemos um Alzheimer social, porque, igual você falou assim, as coisas vêm lá de trás. Sim. E é só você pegar essa questão que é estrutural e que até hoje nós temos, que, por exemplo, quando foi acontecer lá, né, as primeiras leis para a abolição, até chegar à abolição da escravatura, que também, tipo assim, é aquela história assim, é igual, eu falo para os alunos assim, a abolição da escravatura foi igual aquela situação, que seu pai chegasse e falasse para você aqui hoje, você com 13, 14 anos, aí até 16 anos, tipo assim, olha, você tá livre, tchau, pode ir embora. Sim, é isso. Né? É compreender assim, o Brasil ele é um país que ele não passou por revoluções. O Brasil ele passou por acordos. Né? A República foi um acordo, o final da ditadura foi um acordo, o final da escravidão foi um acordo. Né? E assim, o acordo sempre privilegia quem tem mais poder, né? Quem tem mais poder de negociação. Então, isso é um fato histórico que é necessário ser visto com um olhar crítico. Tanto aqui, ó, que vocês estão pontuando, eu comento em sala de aula para a questão das obras literárias. Quando existe a Lei Áurea e vem a libertação dos escravos, quando passa 2, 3 anos, igual eu cito eles, tchau e acabou. Quando passa 2, 3 anos, eles pedem para voltar a ser escravos. Eu cito isso tem umas obras literárias que falam isso. Eu acho uma coisa tão louca, porque assim, tipo, o teu maior bem é a liberdade. Exato. Então, tipo assim, deram a liberdade. Foi igual a gente falou, tchau, você tá livre, faz o que você quiser. Mas não deu as condições. Não, você pegou um tema muito bom, porque assim, a liberdade no capitalismo é a propriedade. Sim. Quando você tem a vinda dos estrangeiros, principalmente os estrangeiros europeus, você tem um acordo de terras com esses grupos. Sim. O que não aconteceu com os grupos escravizados. E pior, se você pega a história recente dos Estados Unidos, por exemplo, houve uma indenização sobre esses anos de escravidão. Então, assim, esse tipo de acordo não aconteceu na nossa colônia. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Sim. Né? Então, assim, E aboliu por conta de pressões internacionais. tudo, na verdade, né? Porque a própria final da ditadura também foi pressão internacional, a República foi pressão internacional. Tinha lá o tal da lei Bill-Alberdin, que aí chega lá, começa a pressionar, vem lá Eusébio de Queiroz. Exatamente. Aí que eles vão pensar, mas igual você, e a Inglaterra também não aboliu as situações, porque eles também usufruíram de mão de obra escravocrata, e eles vão abolir isso por interesse econômico, porque aquela história, o indivíduo, se ele estiver na condição de escravo, ele não compra. Exatamente. Precisa de pessoas que comprem. Na verdade, assim, é entender que a abolição da escravatura foi uma mudança do sistema econômico feudal, né, mercantilista, para o sistema capitalista. Então, assim, essa mudança, essa transformação, ela não é política societal, ela é econômica, né? Ela não foi por causa da liberdade do homem. Tanto que, se a gente pega a história haitiana, a Revolução Haitiana, por exemplo, que foi influenciada pelas ideias de liberdade da Revolução Francesa, ela foi brutalmente combatida, né, pelos próprios franceses. Você falou uma outra coisa aqui, né? E essa questão dos grupos. Você falou do Haiti, e é uma das coisas assim, que continua ainda, né? As guerras civis no Haiti e tal, tudo mais. E aí você vê que essa questão, até a questão do branqueamento, né? Sim. Que aí os grupos que eram, tipo assim, mais, não sei se eu posso dizer assim, mas que eram mais brancos, né? Eles acabavam, queriam mandar naqueles que eram... O apartheid na África do Sul, né? Mas ainda assim, eram descendentes de escravos no Haiti, sabe? E ainda assim, tipo assim, mas é porque eu sou pardo, Sim. Então eu mando. Eu vou deixar uma indicação de livro para vocês, que é muito bom, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. Né? O Fanon, ele... Não li esse. O Fanon, ele é um revolucionário e escritor da Martinica, né, ali da região do Caribe, e ele escreve justamente sobre isso, sobre o caribenho que ia para a França
se politizava, se embranquecia e voltava para o país como liderança, defendendo o próprio capital, defendendo as próprias... As mesmas coisas. As mesmas Mas coisas. é aquela história, Reacionarismo, né? o explorado, o sonho do explorado é ser explorador, né? Exatamente. É o Rui Barbosa. Não, quem fala isso é o... Não, mas não é o Rui Barbosa que fala que dentro do brasileiro existe a condição de escravizar, de escravizador? Eu não lembro se é alguma coisa assim. É que assim, o Brasil ele passa uma situação atual da extrema-direita principalmente, de uma volta a um embranquecimento que nunca existiu no Brasil. Então é necessário isso. Por exemplo, se você assiste Bacurau, que é um outro filme muito fantástico... Esse é bom. Esse é bom. Esse eu assisti. Tem uma cena que é emblemática, que os brasileiros falam que eles são mais parecidos com os americanos do que com os brasileiros. E os americanos falam, não, vocês não são, vocês são misturados, vocês são mestiços, né? Vocês não são como a gente. Então, latinos, vocês são latinos. Todo brasileiro que vai para os Estados Unidos ou para a Europa é latino. Mas tem um negócio também, como é que fala, vocês estavam pontuando aí, essa questão que você citou a extrema-direita e tudo mais e tal, é aquele negócio, eles vêm com aquele conceito, família tradicional brasileira. Pô, se a gente for pegar o pé da letra, família tradicional, é os indígenas. Exatamente. Óbvio, quem estava em 1500 na chegada? Eram os indígenas. Então não existe. Esse conceito de família tradicional vem de conceitos europeus, conceito norte-americano, mas não é brasileiro. Aí eles querem ressuscitar. E o Brasil é uma colcha de retalhos de comunidades. Então, acredito que até hoje a gente está tentando buscar nossa identidade. Outra coisa citada aqui, ó, que eu achei interessante, é essa questão de reparação histórica. Que eu pego muito do pé nos alunos, por exemplo, que é essa questão das cotas que a universidade faz. Eu falo, gente, as cotas não é que estão dando vagas, é uma reparação. Eu falo para eles, vamos pensar na seguinte ideia. Igual se citou, lá atrás foram libertos, amém, tchau, vai e tal. Mas eu preciso dar condições. Eu falei, a reparação histórica é essa. Aí eu falo para eles, a universidade teve cota no começo para as mulheres. Década de 30 e 40 teve cota. Mas ela não pode ser o único objetivo. Mas qual que é a ideia da reparação? Eu brinquei com isso, você pega uma comunidade carente, moleque que estuda, se dedica, que não cai no mundo complicado lá. Ele presta um Enem, tira uma nota boa, consegue uma vaga de medicina. Muda a vida dele. Ele muda a vida dele e da sua descendência. Não, e existem muitas problemáticas sobre essa política de cotas, porque assim, primeiro que ela é uma política liberal, né? Eu acho até engraçado que no Brasil ela virou uma política de esquerda, mas ela é uma política liberal. Isso, é liberal, é verdade. Que implementa isso, né? Os Estados Unidos foi o primeiro a fazer isso, com cotas de universidade, inclusive cotas de emprego, né? E é interessante, assim, que hoje a gente precisa pensar, e a gente como educador, a gente tem esse fardo, que é dizer o quê? Hoje a educação já não é mais o suficiente para te dar uma profissão, para te dar um lugar de destaque. Quando foi feito as cotas há quase 20 anos atrás, né, quase 15, 16 anos atrás, existia ainda um sistema econômico, uma política econômica no Brasil, que permitia o negro entrar, se formar e mudar a situação socioeconômica da sua família. Hoje isso já não é mais o suficiente. Não é garantia mais. Não é mais garantia mais. Então, assim, quando a gente pensa sobre reparação histórica, é realmente pensar sobre latifúndio, é sobre pensar sobre divisão econômica, é pensar sobre a divisão geográfica do Brasil. O Brasil hoje tem 56% da sua população negra ou parda, ou seja, é a grande maioria. Também é a grande maioria que está em subemprego, é a grande maioria que está nos presídios. Então, são dados, né? E sabe, exato. e é uma coisa que fatos não argumentam, né? isso, e é uma coisa assim que o Bruno está falando, o Éder também falou aqui sobre, você citou aí essa questão da política que é liberal, né? Sobre a questão das cotas. E é engraçado no Brasil, quando se fala de igualdade, ninguém está pregando o socialismo. Não, está na Constituição. Se você for ver lá, tem os princípios constitucionais, que é baseado no princípio iluminista de Montesquieu. Exatamente. Não, que é a burguesia. E eu falo que as pessoas, a direita do Brasil, ela copia tanto, quer copiar tanto os Estados Unidos, mas não copia as coisas boas, né? Justamente, Não é? Justamente. Eu falo a mesma coisa, cara, justamente. Quer copiar tantas coisas, mas não copia justamente o que é bom. Porque, assim, os Estados Unidos é um dos países mais anticomunistas do mundo, Sim. Entende? E é lá que proliferam as principais ideias de liberdade, tanto econômica como societal. Que vem lá aquela política do estado de bem-estar social, né? Exato. Uma das coisas que eu falo, por exemplo, toda vez que eu for falar, por exemplo, sobre a formação de comunidades negras no Brasil, como comunidade, como qualquer comunidade japonesa, enfim, libanesa, isso parece que é um ataque direto à população. Mas como vocês querem ser... Não, não é sobre isso. É uma política que deu certo nos Estados Unidos. Sim. Hoje existem grupos de empresários negros, grupos de comunidade negra, que têm a sua própria processo de eleição. O Obama mesmo foi apoiado pela população negra, inclusive mais reacionária, entende? Então, assim,
o que é política liberal, o que de fato é direita, né? Então, assim, a gente tem uma deturpação do que é essas políticas no Brasil. Como é que é? Não era... Como é que é? Não foi o pessoal que falava, por exemplo, que fascismo e nazismo era esquerda? Lembra que a gente discutiu, tinha que entrar na sala de aula, aí o pessoal falou que a gente tava, como é que é? Trabalhando política, idealizando, tudo mais tal. Mas fala, gente, nazismo, fascismo é extrema direita. E eles deturbaram essa imagem. Assim como a gente teve também movimentos totalitários de extrema esquerda. Não, uma das coisas que a esquerda, por exemplo, não admite, por exemplo, é que o próprio Mussolini era da esquerda, era do Partido Comunista. Sim. Entende? Mas tomou tomou outro viés, mas de fato é um esqueleto que a gente tenta esconder, mas é real. Mas você teve. E na realidade, toda vez que a gente fala de totalitarismos, nenhum é bom, não, nem de direita, nem de esquerda, e é isso que a gente tenta esclarecer. Sim, né? com toda certeza. Tem alguma pergunta aí? Perguntas não, mas nós temos nosso querido amigo da semana passada, o Clever Salvarenga, mandando um abraço aí, né? Grande Bruno, abraço e tal, né? Vamos lá, agora vamos continuar nossas perguntitas aqui, porque o papo tá bom, tá legal, mas eu quero que agora você comente essa questão da Fundação Zumbi e Dandara. Aproveita o momento para você falar tudo dela. Como ela foi formada, porque eu vou ser honesto, eu tô aqui na região, vim morar em Cruzeiro em 2010. Eu nunca tinha ouvido falar dessa fundação. Então, tipo assim, é o momento da gente entender o que é a fundação, como ela funciona, quais são os princípios, o que ela atende, como faz para conhecer, porque eu acho muito legal essa ideia de... Eu imagino que ali deve ter as coisas ligadas a hip hop, de movimental. Então eu acho fabuloso. Eu sou fã desses negócios, tá? A Fundação Zumbi Dandara, ela na verdade nasceu como coletivo em Curitiba, pela Ingrid Lima, que é uma ativista que está há quase 20 anos aqui na cidade promovendo debates sobre cultura negra, debatendo sobre políticas públicas voltadas à população negra. E quando eu voltei de Foz, né, a gente acabou unindo forças a esse coletivo e formando a ONG, né, transformando ela de fato em algo mais estrutural, para inclusive impactar de forma mais positiva dentro da sociedade humoramense, né? Hoje os principais trabalhos da Fundação tanto na difusão de conhecimento, então a gente faz palestras nos colégios praticamente o ano todo, não só no dia 20 de novembro. Não só no dia 20 de novembro. Hoje a gente faz parte da bancada étnico-racial do núcleo do regional de educação. Então hoje todos os processos de concurso que passa por cotas raciais passa pela gente, né? Passa por essa banca. Então é um papel de... Não vou dizer de vigília, mas é um papel de atenção à sociedade para garantir direitos para quem realmente tem direitos. Então esse é um grande papel da Fundação. E a gente tem hoje nossos braços culturais, que é o principal braço. Desde batalha de rima, a eventos culturais do hip hop. Legal. Né? Hoje a gente tem foi formado, por exemplo, uma festa hoje da cidade que é o Humo Afro, que é uma festa idealizada pela Fundação Zumbi Dandara, junto com a Fundação Cultural de Umuarama. Então, dar vazão à população periférica, dar vazão à população negra e mostrar que, de fato, esse setor cultural, tanto negro como periférico, tem um potencial gigantesco, entende? Para muito além do que se tem hoje na cidade, que é o agro, que é o sertanejo. A gente pode sim fazer cultura de qualidade, fazer projetos estruturais que mudam a vida desses adolescentes, entende? E que perpassa todo esse debate racial, todo esse perpasse dessa educação racial. Interessante. É bom saber, gente, é legal, isso é de utilidade pública, acho que é legal a população saber que tem, né, esses movimentos, né, eu acho muito massa. Né, você está falando aqui sobre a batalha de rap, acho fantástico aquilo lá, cara. A pessoa ter o raciocínio tão rápido para fazer aquilo ali, tipo, né, virar uma poesia, né? Porque, como é que a gente fala aquela questão de hip hop, né? O rap é ritmo e poesia. Sim. Então você vê ali que, por exemplo, ele é tudo ali na hora, ó, vai na cabeça e tal. Eu sou fascinado por isso aí, por exemplo, eu pego os repentistas do Nordeste. É legal. Tipo, eles fazem a música ali e vai embora. Tipo, e às vezes ela é feita na hora. Na hora. E a mesma coisa, você pega as batalhas de rima, o cara dá um assunto, eles vão. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho muito legal. E aí que eu acabei citando, tipo assim, que eu falei assim, pô, tô aqui, a gente não ouve falar, né? Não sei se é
Isso é uma questão até, tipo, é uma falha mais nossa, mas a gente não, É que na verdade não assim, ouve falar. é porque eu percebo que a própria comunidade moaranense, ela tem dificuldade de acessar esse setor cultural da cidade, né? Então, assim, se você for pegar mesmo as questões culturais da própria Fundação Cultural, é difícil a população estar envolvida, realmente se interessar por isso, né? Porque eu vejo, assim, que o entretenimento geral transformou a cultura em algo monótono, muitas vezes, algo de difícil acesso. Justamente. Né? Eu acho que existe também uma necessidade de uma democratização maior, de uma popularização maior da cultura. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, né? Como também ator, né, e ação, tenho participação como gestor cultural, eu percebo que existe também uma necessidade do próprio setor público popularizar mais esse tipo de cultura, viabilizar mais essa cultura. Até em contato com as escolas, né? De repente, Contato com as escolas. Porque a educação cultural, ela é algo muito complexo, porque o que é cultura para mim não é cultura para você. E cultura é diferente de entretenimento. Sim. Né? Então, assim, entretenimento, ele é esse consumo muitas vezes fácil, né? rápido, né? Sem uma necessidade. É fast food. Fast food, exatamente. Bem E existe uma necessidade que a gente transforme a cultura também em algo mais popularizado. Isso é primordial. Galera, o papo tá excelente, o papo tá maravilhoso aqui no Aventuras Cafeinadas. Hoje foi fantástico, né, cara? Cara, é muito bom, gente. A gente quer expandir isso, né? Como eu falei para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa, né, o seu like aí, né? Coloca um coraçãozinho aí, coloca os comentários. Depois a gente vai deixar nas redes sociais, depois que tiver editado, as redes sociais, né, tanto do Bruno quanto também da Fundação Zumbi e Dandara, tá, para vocês aí poder ter esse acesso, né, e entender melhor. Mas mesmo assim, gostaria que o Bruno falasse para quem está ligado conosco agora aqui, né, deixasse aqui suas redes sociais, para o pessoal poder então acompanhar mais. Pelo meu Instagram é Bruno Camargo PR, né, Bruno Camargo PR, de Paraná. E a da Fundação é Fundação Zumbi e Dandara, tudo juntinho. Perfeito, beleza. Se você tiver dificuldade de acessar lá e tudo mais, vai lá e pesquisa, né, em quem nós estamos seguindo. A gente está seguindo tanto o Bruno também, quanto a Fundação Zumbi e Dandara. Beleza? Gente, estamos aqui. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente o espaço. Cara, foi muito bom, foi um papo bem bacana. É disso que a gente está tentando trazer todos os assuntos possíveis aqui. E você que está aí na sua casa, não comeu e não almoçou, cara, vem pro Divina Ceia, cara. Faz o seu pedido aqui no Divina Ceia. Nós estamos aqui ao vivo, tá? Então, vem aqui na rua Arapongas 3923, né? Faça o seu pedido. Gente, outra questão, né? Contando aqui para vocês, quem será o nosso próximo convidado, Éder, da semana que vem, aqui no Aventuras Cafeinadas, Resenha das 12. Quem será? Gente, nós vamos vamos conversar com a pessoa também, que vai ter muito assunto legal aqui para falar com a gente. A nossa amiga, gerente de marketing do Shopping Paládio aqui de Umuarama, a Geisa Quintela, né? Então ela será a nossa próxima entrevistada aqui. Espero que você curta, né? E aqui estamos nós, em Aventuras Cafeinadas. Siga as nossas redes sociais, né? Siga lá, @Aventuras Cafeinadas. Segue a gente também. Aqui, Ângelo Benetoli, Benetoli Galvão, Éder Pai do Theo, o professor Éder Piccoli. Pesquisa nas redes sociais, você vai nos encontrar. É uma satisfação tremenda. A gente vai, daqui a pouco chega o nosso almoço, não pedir aqui para não gelar, tá? Então não fique, senão hoje tá friozinho, né? Tá um tempo aí bom para ficar debaixo das cobertas, assistindo filme, comendo pipoca. Mas nós ficamos aqui nesse Aventuras Cafeinadas. Um grande abraço de todo o coração. Obrigado por ter ficado com a gente até agora aí. Até mais, até o próximo Aventuras Cafeinadas. Tchau, tchau.